terminando agora, estou estudando cinema na Darcy Ribeiro, fazendo direção em cinema, que eu já tenho a formação em direção de teatro, e eu fui me lançar a fazer direção de cinema e é muito louco, porque é bem diferente, né? Tem suas similaridades, mas é um universo muito diferente, principalmente na relação com os atores, né? Eu acho que no teatro, os diretores, a gente tem o ator ele é bem mais valorizado enquanto artista do que no cinema, né? No cinema o ator acaba ficando um pouco no segundo plano. Segundo plano, né? Isso. Mas é bem bacana porque os bons atores no cinema, quando você é um bom ator no teatro ou vai ser um bom ator no cinema, ele acaba arrumando um jeito de ficar no primeiro plano, né? Exatamente. Ele arruma uma forma de... A gente tá até falando que hoje em dia, tipo, até esses filmes, lançamentos, esses filmes que estão em Hollywood que estão fazendo agora, diferente de filmes, né, do passado que a gente vê os brucutus, tanto Schwarzenegger e Stallone fazendo, hoje em dia a gente vê o Hugh Jackman, entre outros, que são caras que têm formação de teatro, o cara faz ópera, o cara um pouco de tudo que o cara faz. Então você olha assim e você diz, pô, que é isso, cara? E o cara ainda para tempo para malhar, para ficar forte, grande pra caramba, fazer um personagem que é violência pura. Né? Então é uma outra... Mas aí a gente parando para pensar, não, mas isso tudo tem, até para o diretor, é uma facilidade enorme, porque você contar com um cara que tem uma formação grande, que tem uma experiência grande, né, em outros, de teatro, ou em seriado, ou em novela, vamos dizer assim, é uma coisa que... Mas é bem comum, porque hoje eu acho que, pelo menos vendo o que as pessoas comentam de cinema, primeiro que as plataformas de mídia hoje são diversas, né? O cara tem bom acesso ao cinema, se não no cinema mesmo, ou no YouTube e tal, e o público vai ficando mais exigente. E quando ele vai ficando mais exigente, ele para de aceitar personagens pouco desenvolvidos ou mal interpretados, né? Isso. Então o cinema, TV, o teatro, enfim, ele acaba acompanhando isso, né? Eu preciso de um ator com um desenvolvimento melhor, que entenda as nuances do personagem, que entenda os detalhamentos do personagem, porque ele não aceita mais aquele brucutu só porque ele é grande ou só porque ele é bonitão. Ele vai fazer. O público é mais exigente. Para ele acreditar na história, essa história tem que ser bem contada para ele. Né? Até para a pessoa que também não sabe, até o Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro, o cara também fez teatro também. Agora ele também fez teatro também. Né? Então, para ver, né, toda aquela parafernália ali em cima, para ele compor as coisas ali, o cara tem uma bagagem muito, muito, muito forte em cima. Até nessa coisa de personagem, história em quadrinhos, você também aplica também isso do curso. Né, É bem legal. Eu estava falando com você, né, no intervalo, que em algumas áreas de interpretação a gente vai falar da composição desse personagem, né? E para compor um personagem, a gente se utiliza muito de alguns autores renomados, assim, alguns pensadores teatrais, como Meyerhold, o Stanislavski, enfim, o Grotowski. E aí, só que para algumas pessoas esses livros são muito pesados, né? Então eu tirei uma área de pensamento do Stanislavski, né, do russo, né, que é o superobjetivo. Mas para que a gente possa entender melhor o superobjetivo, o que é o superobjetivo do personagem, eu uso como exemplo os desenhos animados ou os heróis, né? Que são, por exemplo, você pega Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, esses personagens, eles têm as mesmas bases de características de personagens da nossa história, de ficção da nossa história de tempos atrás, né? Eu brinco com as pessoas que alguns personagens são Hamlets modernos, são grandes Édipos, né? Porque, na verdade, a história humana não muda muito, né? A gente, dificilmente você vai ver alguma coisa que foi inventada agora, né? Elas vão sendo modificadas, vão sendo reinterpretadas. Você transforma, você copia, como o Chacrinha dizia. Exatamente, vai sendo modificadas. Então, a gente, na verdade, a gente diz que na história só tem dois tipos de herói, basicamente, né? O herói clássico e o herói moderno. O herói clássico, aquele herói super virtuoso, né? Que desbravava tudo. A gente já teve tempo dos nossos heróis do quadrinho, do cinema, estarem nesse lugar. Hoje, com esse mundo super contemporâneo, pós-moderno, o que a gente vê nos cinemas, nos quadrinhos, são os heróis modernos, né? Que é o herói que ele passa por dilemas. O dilema dele não são com os deuses, é com ele mesmo, com a sua identidade. E numa dessas eu brinco e falo assim, gente, vamos fazer um jogo aqui. Eu quero que você me fale qual é o super-objetivo. Eu vou fazer com você. Qual é o super-objetivo, o grande objetivo do super-homem? O que você me diria?
de Super-Homem? Acho que ele tentar ele se reconhecer como pessoa, ele tentar se achar como ser humano, no caso ali como ser humano, como pessoa. Eu acho que ele no fundo, ele é uma pessoa perdida no meio de tanto daqueles poderes. Então, por isso que ele está sempre querendo ser bem aceito, ajudar as pessoas, não quer ter falhas, porque no fundo ele é aquele cara que fica se questionando e querendo se achar no mundo. Ser reconhecido. Ser reconhecido. É ótimo falar com um especialista em quadrinhos, né? A gente perde muito tempo na aula, às vezes, as pessoas falam assim, o objetivo é salvar o mundo, o objetivo é matar o Lex Luthor, o objetivo é casar com fulano de tal. E na verdade, a gente fala que esses são objetivos secundários, né? Ele é um ET, né? Um extraterrestre, então ele está aqui na Terra, só que ele não é humano. Então é exatamente isso que você falou. O grande objetivo dele é ser reconhecido, né? Porque ele quer ser aceito, ele gostaria de ser humano, mas ele não pode ser. Então, por conta disso, ele acaba salvando as pessoas para ser reconhecido. Tanto que a maior parte do tempo ele passa como Clark Kent, né? Porque é o momento que ele tem de estar mais próximo da humanidade, né? E é muito louco isso. E a gente faz isso com Batman, com Homem-Aranha, muito legal, né? É legal. Eu vi num programa de televisão eles tentando fazer isso aí, só que na televisão você tem que ter, de uma certa forma, tempo para poder esmiuçar isso, né? E é muito tipo assim, louco você parar assim e as pessoas, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha pensado que de repente o cara que o dilema do cara não era isso, era esse. Porque a gente só vê a superfície, né, da ideia, né, que foi colocada, mas na realidade as coisas são como nós mesmos, né? De repente aqui a gente vê tá vendo a superfície, mas ali o que está por detrás, o que está ali, o que me move a vir para aqui, o que te move no trabalho fazer, né, o trabalho com as crianças, é uma outra coisa que as pessoas só vão esmiuçar isso, né, conhecendo. E o personagem não é diferente, né? O personagem não é diferente, porque quando você vai interpretar esse personagem, é importante que você saiba o que está por trás da superfície, né? Saber que, por exemplo, um Homem-Aranha, ele não é só um super-herói alegre e tudo mais, que aquele indivíduo tem complexo de Peter Pan, né? E aí, quando você, caraca, complexo de Peter Pan, Homem-Aranha, sim, já percebeu que ele é um dos super-heróis mais bem-humorados, só que isso tem a ver com o fato de ele não querer crescer, né? O que motiva o Batman é o medo, né? E não um heroísmo simplesmente, né? Ele é motivado pelo medo. E aí você cria um personagem muito mais complexo, né? E a gente faz isso com um monte de gente. Se eu passar uma tarde inteira falando do Lanterna Verde... É muito bacana. E é uma forma de pegar rápido. O aluno ele se interessa pelo super objetivo, ele vai entender também que nem tudo é objetivo do personagem, né? Alguns são os objetivos secundários. E aí, quando uma pessoa, um estudante de teatro, começa a entender que precisa de um estudo, precisa entender bem o personagem, aí cai naquilo que a gente estava falando no começo. Você vai ter um ator mais preparado, um ator com um personagem mais complexo, e isso faz com que a gente se interesse mais em conhecer esse personagem, ouvir essa história que está sendo contada. Então, é por isso até que esse ator o novo que está fazendo o Super-Homem, o Homem de Aço, né, o Henry Cavill, ele também tem formação de teatro, né? É outro cara ali que, tipo, fez vários trabalhos ali e ele tem essa base teatral também bem forte. Então a gente vê que as coisas não são simplesmente. Passa um recado pra galera aí, porque foi bacana aqui esse papo aqui. Eu acho que merece até dois. Vamos combinar depois pra gente gravar lá. Vamos sim. Você vai lá conhecer o espaço, é bem legal. Eu queria agradecer o convite, né? Agradecer a esse momento aqui que a gente ficou batendo um papo, falar um pouco dos projetos, é sempre bacana. E queria deixar, quem quiser conhecer um pouco mais da ECOA, quiser, acessa lá, o site é teatroecoa.com. Teatroecoa.com. Bem fácil, teatroecoa.com. Você entra lá, manda um e-mail pra gente, lá tem uma parte que você pode entrar em contato para fazer teatro lá com a gente, saber um pouco mais. Se quiser perguntar sobre super-heróis, não tem problema. A gente pergunta, a gente responde, conversa, que vai ser super legal. Pô, bacana. Pô, Gabriel, foi ótimo aqui, esse papo, essa conversa aqui.